Teremos agora nossa segunda palestra, intitulada A Energia Vibracional dos Orixás da Umbanda na Apometria, em Cura e Desobsessão, que será proferida pelo Sr. Haroldo Macan. O Sr. Haroldo Macan é farmacêutico e bioquímico, dirigente do Grupo Caminhada da Esperança em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Com a palavra, o Sr. Haroldo Macan. Um bom dia a todos. É com muita honra que nós estamos aqui nesse Congresso de Apometria, transmitindo o nosso trabalho junto ao plano físico e ao plano espiritual. Nós somos seres eletromagnéticos vibracionais que nesta caminhada, neste plano, nós temos essa nossa jornada reencarnacionista e evolutiva no planeta Terra. O grande arquiteto do universo, em sua sabedoria infinita, nos proveu em cada encarnação de um corpo físico em sintonia com as energias do nosso planeta. Nós interagimos com o magma terrestre, com a energia da Terra, com a energia do Sol, com a energia da Lua, com ar, que nos dá o oxigênio, que vitaliza as nossas células, com a água, que nos dá vida. Nós temos ao redor de 75% de água no nosso corpo, sendo que as águas doces, elas nos mitigam a sede. As salgadas nos purificam juntamente com a energia das matas. Então, em nossa jornada, desde que nós encarnamos até o nosso desencarne, nós estamos na influência dessas energias. De uma forma negativa, quando baixamos a nossa vibração e sofremos a ação de entidades predadoras que manipulam essas energias, como os magos negros, em processos obsessivos graves. E de uma forma positiva, quando elevamos a nossa vibração e temos o auxílio dos orixás da Umbanda, que em sua essência são esta vibração. A nossa casa, que é o Caminhada da Esperança em São Francisco de Paula, nós trabalhamos nas terças-feiras com atendimento ao público em geral, na primeira fase, com desdobramento coletivo, e na segunda fase, em macas de cura, nessa terça-feira. E na quinta-feira, nós trabalhamos com os processos desobsessivos. Além de nós utilizarmos os conhecimentos da doutrina espírita, das leis da apometria do Dr. Lacerda e da vibração dos orixás da Umbanda, a maioria dos trabalhos que vêm para a nossa casa são por orientação dos nossos guias espirituais, que nos dão essa informação, e eles devem ser um poeta ou um cantor, na forma de poesia ou de pontos cantados em que a canalização
vem com letra e música, nos dizendo a função da entidade e o trabalho dela no nosso grupo e a falange a qual ela constitui dentro da hierarquia da Umbanda. Esse nosso trabalho, ele é feito baseado nas informações que vêm para a nossa casa. Então, esse ponto, Umbanda, Força Sagrada, nos dá uma orientação quanto à função dos orixás nos nossos trabalhos espirituais. Poderia me auxiliar aqui para tocar música, por favor? Eu não estou conseguindo botar o som. Não, meio avancei. Eu tenho que voltar aqui. Daí, se puderem, por favor. Salve a Umbanda, divina luz, força sagrada que nos conduz, com muita fé, muito amor e humildade, praticando a caridade na lei de Mestre Jesus. Na natureza, os sagrados orixás são vibrações de nosso Pai Olorum. A sua luz é um farol para a humanidade, no caminho da verdade e do amor sem condições. Sentinelas avançadas contra o mal, os guardiões vibram com seus orixás, dão proteção a quem tem merecimento, quem busca em cada momento a paz espiritual. Salve a Umbanda, divina luz, força sagrada que nos conduz, com muita fé, muito amor e humildade, praticando a caridade na lei de Mestre Jesus. Salve a Umbanda, divina luz, força sagrada que nos conduz, com muita fé, muito amor e humildade, praticando a caridade na lei de Mestre Jesus. Então, o que são os orixás? Os orixás são vibrações espirituais da essência divina de Deus. E na Umbanda é denominado Olorum, de altíssima frequência, que atuam em sítios vibracionais da natureza ou áreas do conhecimento humano, nos guiando no caminho da verdade e do amor incondicional. Como orixás são vibrações, existem espíritos que atuam na energia vibrada de cada orixá, que são as entidades das 7 linhas da Umbanda, utilizando-as para os trabalhos mediúnicos, seja na cura, seja na desobsessão. Juntamente com os orixás, nós temos a força cósmica Exu e Pombagira, em que o guardião refere-se à força específica vinculada a cada orixá, o que possibilita chamá-lo acertadamente, cada qual pelo trabalho em que ele é especializado. As pombagiras atuam na área do sentimento, resolvendo desequilíbrios internos na falange de Iemanjá. Esse ponto nos indica o trabalho dos guardiões e das pombagiras. A força viril da terra é Exu que nos inspira. O desejo e o incentivo é força de Pombagira. Exu é vitalidade, Pombagira o sentimento, guardiões dos orixás conosco a todo momento. Então, a vibratória Exu atua no positivo, na vibratória do Sol e no masculino. A Pombagira, a sua energia é lunar, negativa e feminina. Em função disso, a vibratória de Exu vibra no nádis da pingala,
que é o Nades da força e da vitalidade, enquanto que a vibratória da pombagira vibra no Nades da ida, que é o Nades da feminilidade. Então, um quadro dos orixás e guardiões. Na nossa casa, a manifestação vibratória dos orixás e dos guardiões, conforme a sua área de atuação. Oxóssi, vibrando nas matas, na área do conhecimento. Tem o seu guardião, Marabô. Xangô e Iansã, atuando nas pedreiras, no ar e no magma terrestre. É a justiça e o movimento. E o seu guardião é o Giraum. Ogum é o fogo e o metal. É a lei e a ordem. Seu guardião é o tranca-ruas. Oxum, Oxumaré e Herê atuam nas águas doces e no vapor, na área do amor incondicional. E o seu guardião é o Tiriri. Iemanjá atua na geração e nas águas salgadas. O seu guardião é a pombagira. E a vibratória da terra, a vibratória de Obaluayê ou de Omulu, depende Obaluayê no nascimento, Omulu no desencarne. É a área da evolução. Seus guardiões são Pinga-Fogo e o Caveira. A vibratória de Oxalá, a vibratória cristalina da fé. Seu guardião é os 7 encruzilhadas. Então, na vibratória das matas, nós temos Orixá Oxóssi, que é o responsável pela força energética das florestas de todo o planeta. Oxóssi é o orixá, que na vibratória dele as entidades manipulam a energia das plantas em ungüentos astralinos, que são utilizados tanto para auxílio de entidades desencarnadas ou de pessoas encarnadas na cura das suas mazelas. É também a área do conhecimento e do estudo, pois através do estudo e do conhecimento que nós podemos tomar conhecimento da força energética das matas do nosso planeta. O seu guardião é um Arabô, é o responsável em trabalhos de desobsessão, por drenar ou repor a força energética de entidades com alto poder negativo. A vibração das pedreiras do magma terrestre, nós temos as entidades que trabalham com a vibratória de Xangô, que é o Senhor da Justiça, que permite, em trabalhos de apometria, de cura ou desobsessão, nós possamos abrir os registros acásicos e também aplicar a lei do retorno quando há necessidade. Juntamente com Xangô, atua Iansã, que é a senhora dos ventos, dos raios e do movimento. Com a sua energia, ela faz limpeza do terreiro com o vento solar. E a luz do seu raio é a fonte que ilumina os caminhos do astral, guiando os desajustados para a luz do nosso Pai Oxalá. Juntamente com a vibratória de Iansã, atuam os baianos que nos trabalhos da nossa casa, eles fazem a limpeza do nosso terreiro. O guardião da vibratória de Xangô é o giramundo, que diminui a energia vibratória e anula a força hipnótica de seres que trilham no caminho da maldade, da obsessão e do domínio mental. Ogum é o guardião dos caminhos, aquele que protege todos os pontos de força onde atuam os orixás da Umbanda. Ogum se desdobra em 3 processos de proteção. Ele atua como Ogum 7 escudos na proteção,
Como Ogum, 7 espadas, cortando as energias negativas, e como Ogum, 7 lanças, irradiando a energia de proteção da falange daqueles que nos protegem em todos os momentos. O guardião da falange de Ogum é o tranca-rua das almas, que desce em zonas umbralinas ou abissais, aplicando a lei da espiritualidade maior. Juntamente com o tranca-rua das almas, atuam os caboclos boiadeiros, que quando descem às zonas umbralinas, com o guardião tranca-ruas, para trazer essas entidades para serem auxiliadas, ele usa o seu laço e os traz das trevas para a luz. O próprio ponto que veio nos diz. E o seu laço nos traz para a luz, pois o irmão que está nas trevas também é filho de Jesus. Oxum é a vibratória do orixá que atua no amor incondicional. Na vibratória do amor incondicional, juntamente com a vibratória de Mãe Maria de Nazaré. Juntamente com Oxum, nós temos o orixá Oxumaré, que é o orixá da renovação, que faz com que aqueles seres em desarmonia voltem à vibratória do amor incondicional de Oxum e de Maria de Nazaré. O guardião nessa vibratória é o Tiriri, que atua em zonas umbralinas, com seres em desequilíbrio, na vibração do amor incondicional. A vibratória das águas salgadas é a vibratória de Iemanjá, que é a senhora da grande calunga, o mar, agindo sobre a geração, simbolizando a maternidade. É a água que nos dá vida. E a irradiação marinha, ela é purificadora junto com a energia das matas. A guardiã da vibratória de Iemanjá é a Pombagira, que depura energias negativas na área do sentimento, levando-os para o mar, juntamente com as sereias, os tritões e os marinheiros. Na vibratória da Terra, nós temos um desdobramento dessa vibração, quanto do nosso encarne e do nosso desencarne. No nosso encarne, é a vibratória de Obaluayê, que usa o seu conhecimento para diminuir o corpo astral daquele que vai encarnar e faz a ligação do cordão de prata desse ser juntamente com Nanamburuquê. Obaluayê, que atua na evolução desde o nosso nascimento até próximo à nossa morte, é o orixá da cura também. É o grande médico espiritual. As entidades que atuam nessa vibratória atuam em processos de cura espiritual, em macas de cura, em posição de mãos, quando nós necessitamos de uma energia curadora, essas entidades se aproximam de nós, nos dando a sua vibração. Então, juntamente com a vibração de Obaluayê, as entidades dos seus guardiões é a do Pinga-Fogo, que atua da mesma forma na cura espiritual ou física e em desmanches de trabalho de magia negra, juntamente com o guardião Caveira. Na vibratória de Omulu, que é o orixá dentro dessa nossa evolução desde o encarne até o desencarne, esse orixá, ele atua no desencarne, no corte do cordão de prata. Então, o Obaluayê nos liga com o cordão de prata. O Omulu faz o corte do cordão de prata. E é o grande mestre da magia, porque a magia normalmente é feita na Terra, em trabalhos que são lançados. Então, o mestre da magia é a vibratória do orixá Omulu. O guardião
caveira especializado exatamente em desmanches de magias negras e feitiçaria em cemitérios. Mas a sua grande função é a proteção dos recém-desencarnados do ataque predador de entidades vampirizantes ou sugadoras de energia que atuam nos cemitérios. Nessa vibração da Terra, nós temos também os pretos velhos, os caboclos africanos e Nanamburuque. Os pretos velhos são excelentes curadores na irradiação de Obaluayê. E como pais velhos, são exímios no combate à magia negra, na irradiação de Umulu. Há também nessa falange os caboclos africanos, aguerridos que fazem a proteção do terreiro, e quando há necessidade de se descer às zonas umbralinas, eles nos fazem a proteção para o rompimento das bases dessas entidades em desarmonia. Nanamburuque atua com Obaluayê na ligação do cordão de prata e com o Umulu no corte do mesmo, e é responsável por levar os seres em desencarne com grande carga magnética negativa para depuração energética com banho de lama astralina naqueles charcos do astral. Oxalá é o regente do nosso planeta, no seu sincretismo com Jesus Cristo. É a luz que ele equilibra todos nós, e ele é considerado o maior dos orixás, pois está em tudo e vibra em todos os pontos de força de todos os orixás na fé. O seu guardião é o guardião das 7 encruzilhadas, que vibra em todos os seres com desajustes na fé. Atuam também na falange de Oxalá as entidades curadoras de altíssima vibração da falange do Oriente. E também os ciganos, que com a sua alegria elevam a frequência vibracional dos seres que estão em desarmonia, tanto encarnados quanto desencarnados. A atuação dos orixás nos chakras. Nós temos a frequência do visível, do vermelho ou violeta. E os nossos chakras também vibram nessas cores. Então, na região mais ligada à Terra, com a frequência vibracional do vermelho, densa, baixa, nós temos a ação dos pretos velhos. O chakra básico ligado às glândulas suprarrenais, frequência na cor vermelha. Logo acima nós temos o chakra genésico, na cor laranja, ligado à geração e à sexualidade. As glândulas de atuação são as gônadas ou os ovários. Iemanjá, que é a orixá da geração, é o ponto onde ela atua. O chakra umbilical, que é o chakra das emoções, a vibratória de Ogum, na cor amarela, e a glândula é o pâncreas. No chakra cardíaco, nós temos a vibratória de Oxum, no amor incondicional, a glândula é o timo e a frequência da cor é o verde. No chakra laríngeo, nós temos a vibratória de Oxóssi, com a cor azul claro, atuando na glândula tireoide e na paratireoide. No chakra frontal, temos a vibratória de Xangô e Ansã, cor azul índico, atua na justiça divina, e a sua glândula é a hipófise. E no coronário, vibratória de Pai Oxalá, cor violeta, transmutando para o branco, e a glândula é a pineal. Nos trabalhos em nossa casa, nós procuramos circular essa energia, captando a energia cósmica e espiritual ligada à glândula pineal e ao nosso Pai Oxalá. Vamos vibrando essa energia através de todos os chakras até o chakra básico. Circulamos de volta para cima para nós termos um equilíbrio
energético para podermos fazer os nossos trabalhos. Liberamos parte dessa energia da nossa corrente mediúnica para o ponto de condensação da massa energética necessária à formação dos campos de força e de contenção para os nossos trabalhos dentro da linha apométrica. A primeira mensagem canalizada para a nossa casa foi através deste ponto, que nos diz o seguinte: salve os filhos de Umbanda, eu venho vos ajudar. Na seara de Jesus, vamos todos trabalhar. Sou o caboclo sete flechas da Aruanda Falangeiro. Para os trabalhos dessa casa, estou com meus capangueiros. Na cura espiritual e as macumbas desfazendo, a falange de Oxóssi e Marabô estou trazendo. Com humildade e muita fé, e também com muito amor, praticando a caridade, dos filhos sou protetor. Esse ponto que veio foi para nos dar a diretriz do nosso trabalho dentro de uma casa que trabalhasse dentro da Umbanda e da apometria. Umbanda e apometria. Até 1908, em centros kardecistas, não podiam se manifestar entidades como os pretos velhos e os caboclos, que se consideravam como entidades de baixa frequência e muitas vezes até como obsessoras. Em 1908, através da manifestação do caboclo das sete encruzilhadas, no médium Zélio de Moraes, nos trouxe uma religião fundamentada na fé, no amor, na humildade e na simplicidade, cujo fanal principal seria a prática da caridade, em que todas as entidades que quisessem se manifestar na forma que fosse, de um preto velho ou de um caboclo, ou mesmo como um mentor, no aspecto europeu, que quisesse dar uma mensagem, seriam todos bem-vindos, uma vez que o fanal principal fosse a prática da caridade. Até 1965, os trabalhos magísticos de magia negra ou de feitiçaria se considerava que só poderiam ser levantados e neutralizados em terreiros de Umbanda, em que os guias incorporados, sem conhecimento da parte física mediúnica, mas com conhecimento dos guias, faziam o desmanche desses trabalhos magísticos. Em 1965, com o advento da apometria, o doutor Lacerda abriu um campo fantástico de pesquisa, que permitiu que, através do desdobramento, nós vislumbrássemos as entidades que atuavam no plano espiritual em zonas umbralinas, ou num plano espiritual superior, em hospitais do espaço, ou em zonas de recuperação e colônias espirituais que atuavam no auxílio da humanidade. Desta forma, desdobrado o atendido, o médium, nós estávamos no mesmo plano e ali nós tínhamos a irradiação dos nossos guias espirituais que nos orientavam no trabalho em que nós tínhamos que fazer para aquela pessoa que estava sofrendo aquela desarmonia. Então, o conhecimento de bases astralinas, de magos negros, de feiticeiros, de aparelhos extrafísicos, de técnicos do astral, foi através dessa codificação da apometria pelo mestre,
Dr. Lacerda. Aí se pergunta, né? Mas e o que é que a Umbanda tem que ver com isso? A Umbanda tem pela energia que fornece do corpo, do plano, a energia do físico, a energia da natureza, que é a força com a qual a Umbanda trabalha. E num trabalho espiritual do Dr. Lacerda, no seu livro Espírito e Matéria, entre a página 99 e 100, nós temos um caso em que o Dr. Lacerda estava tentando romper o campo magnético de uma entidade, de um mago negro, com grande força energética negativa. E por mais que ele irradiasse energia e lançasse fluxo, não conseguia romper, e a entidade parecia que se antecipava à utilização desses campos. Quando incorporou, numa das médias da casa, vovó Joaquina, uma preta velha, que disse que ele invertesse o sentido de rotação do número quântico SPI. No momento que ele fez esse comando, a preta velha estendeu a sua mão, a entidade recebeu um choque de energia tão grande que adormeceu e foi levada pelo guia espiritual. Então, a energia das entidades que trabalham na Umbanda não são energias de baixa frequência, não. Uma preta velha, humilde na sua forma de apresentação, tinha conhecimento de física quântica, do magnetismo, assim como muitas entidades na Umbanda têm esse conhecimento. A forma como elas se apresentam, de caboclos ou pretos velhos ou pais velhos, é a forma da humildade no trabalho espiritual que deve ser feito, e na prática da verdadeira caridade, no auxílio a todos aqueles que dela necessitam. Por um trabalho de desobsessão, para desmanche de trabalho de magia negra, um grupo deve ter fé absoluta na vibratória de Pai Oxalá, conhecimento pela corrente mediúnica das leis da apometria, do magnetismo e da Umbanda, e também da doutrinação. Mas só doutrinação com entidade de alto poder negativo não resolve. E claro, uma relação direta e eficaz com mentores que tenham conhecimentos magísticos e especialistas no confronto com magos negros ou feiticeiros, como os pais velhos, caboclos especialistas na área e da falange de Oxalá. Essa tela diz tudo, porque o orixá é a vibração da natureza, enquanto que o mago negro manipula essa energia. Então, não tem comparação do efeito que se tem. Na nossa casa, como eu falei, a maioria dos trabalhos, nós usamos os pontos cantados, que nos dão uma força energética muito grande, porque ele é um aglutinador da corrente mediúnica que o canta, para o guia espiritual que nos assiste naquele momento, gerando um fluxo de energia que é direcionado à entidade espiritual específica, seja em trabalho de cura ou de desobsessão, numa interação perfeita entre a corrente mediúnica que o canta e o guia ao qual ele é dirigido no plano espiritual. Eu trouxe o exemplo de 2 pontos cantados. Esse ponto do caboclo de girassol, ele usa a frequência, a alta frequência da luz, para rompimento de campos de força em bases astralinas. E também, através dos seus discos de luz, a contenção de entidades como os magos negros ou os feiticeiros. Ele, por si só, nos dá a orientação. Com seus discos de luz, corta a força da magia. É o caboclo girassol, protetor e nosso guia. Na frequência de Oxalá, na essência da magia, o seu disco vai girando. Quem tem fé e quem confia, anulando o poder dos senhores da magia. Então, frequência luminosa, alta,
Esse outro ponto, do caboclo pena branca e do caboclo treme-terra, usa a energia do ultrassom. Vejam a sua letra. O caboclo pena branca, quando bate seu bastão, com o caboclo treme-terra, estremece todo o chão, rompe campos de magia dos seres da escuridão, dando aos filhos desta casa toda a sua proteção. Eu trouxe esse ponto porque, dentro do nosso trabalho, eu trouxe 2 exemplos. Um usando a frequência da luz e outro usando o ultrassom. Vocês observam nessa foto, que foi tirada pelo marido dessa senhora, em beira do Lago São Bernardo, que é o nosso ponto de atração na cidade de São Francisco de Paula. Essa senhora, o marido bateu uma sequência de fotos e nessa aí apareceu, quase como um gêmeo siamês, uma entidade vampiresca que estava sugando energia vital dessa senhora. O que é que ela sentia? Dormia mal, acordava cansada, ouvia vozes, tinha ansiedade, depressão, sem ânimo de viver. Então, ela nos procurou no nosso grupo, aberta a frequência vibracional dela. O caboclo boiadeiro foi até o ponto onde tinha essa entidade ligada a ela, jogou o seu laço, e com a energia do Ogum peito de aço, a entidade foi incorporada numa médium. Tal era baixa a sua vibração, que ela teve que ser direcionada, sem condições de doutrina, como um vampiro, para pontos de contenção no astral superior. Utilizamos, com a equipe espiritual, a energia de ungüentos de Oxóssi para recompor o corpo etérico da atendida, onde estavam aquelas ventosas desse ser predador. Como em trabalhos onde há um quiumba acoplado, e principalmente quando há efeitos físicos, como depressão profunda, a pessoa ouvindo vozes sem ser o esquizofrênico, né? Então sempre tem uma entidade com maior poder energético ligada ao caso. Então, fizemos nova irradiação no campo vibratório dessa senhora. O caboclo boiadeiro, com algum peito de aço e tranca-rua das almas, desceu até o ponto de força da entidade que a estava obsidiando. Com os discos de luz do caboclo girassol, foi rompida a força energética do campo dessa entidade. Essa entidade foi envolvida nos discos de luz e trazida até a corrente mediúnica, onde, aplicada a lei do retorno, ela sentiu que estava provocando, ela tirou um magnetofone ligado à mente dessa pessoa. Essa entidade foi encaminhada para ponto de contenção e aprendizado no astral, e a senhora, após a recomposição do seu corpo, com a vibratória de Obaluayê e de Oxóssi, foi encaminhada para 3 sessões, em terças-feiras, um trabalho de recuperação da sua energia física, e foi colocado para ela que ela tinha que elevar a sua frequência vibracional através da prece e através do evangelho vivenciado. Temos um outro caso, um atendimento com um campo silencioso de magia. Nesse caso, eram 2 pessoas de Vacaria. O primeiro caso foi feito presencial. Esse caso foi atendido à distância. Elas eram 2 médiuns que trabalhavam num terreiro, dito de Umbanda em Vacaria, mas que, na realidade, era um terreiro de quiumbanda, em que faziam um processo de magia negra, etc., e elas não gostaram e resolveram se retirar. Só que elas tinham, vamos dizer assim, batizado a cabeça, criando um campo de magia ligado à casa.
E elas começaram a se desarmonizar e incorporar entidades trevosas na rua, no trabalho, etc., desarmonizando a sua vida física. Foram ao terreiro, o que é que eles disseram? Que elas estavam ligadas à casa, ou elas voltavam a trabalhar, ou continuavam assim até o desencarne. Nos pediram ajuda, abrimos a frequência das duas médiuns. Foi trazida a corrente mediúnica, o corpo astral da Yalorixá, daquele terreiro, que disse que elas lhe pertenciam, e em outra média incorporado, vamos dizer assim, o guia-chefe daquele centro de Quiumbanda. Aplicada a lei do retorno, ele vociferava que elas eram propriedade dele, obviamente. Então, um campo de força poderosíssimo foi jogado sobre ele, utilizando-se o bastão de luz do caboclo pena branca e do caboclo treme-terra. À medida que nós puxamos o ponto, aumentando a frequência vibracional, um facho, uma onda sonora foi aumentando a sua frequência, uma frequência vibratória alta, de ultrassom, que pulverizou os campos magnéticos ligados à coroa mediúnica dessas médiuns. A entidade foi encaminhada para ponto de contenção e aprendizado, e a médium, incorporada no seu corpo astral, foi, através da despolarização dos estímulos da memória, procurado fazer com que ela voltasse para o caminho da luz e do amor. Então, trabalhos utilizando a energia dos orixás da Umbanda em desobsessão. Nós também temos, às terças-feiras, as técnicas de atendimento espiritual em macas, onde nós, cada médium da corrente, faz o desdobramento do atendido, utilizando a primeira lei da apometria. Após, utilizamos a dialimetria, a dissociação molecular, e no encerramento do atendido, fazemos a coesão molecular e o acoplamento dos corpos pela segunda lei. No ano de 2020, 2021, nós, em função da pandemia, como todas as casas e todos os templos de qualquer religião, nós estávamos impedidos de trabalhar no físico. Mas os pedidos de ajuda, em função da perda de ente querido, em função do medo do Covid, então, a desarmonia, de modo geral, na nossa cidade, era muito grande. Nós começamos aí o atendimento virtual dessas pessoas, utilizando um programa de interligação entre os nossos médiuns e as pessoas que queriam ser atendidas. Os nossos médiuns, cada um na sua casa, nós montávamos os campos de proteção, na casa de cada um e na nossa casa de trabalho. Mandávamos um áudio para aquelas pessoas que pediam a nossa ajuda, que elas ouviam às 9 horas da noite, entrando em desdobramento com a equipe da nossa casa. Os nossos médiuns eram transportados e desdobrados até o nosso local de trabalho, cada um se posicionando na sua maca de cura, e a partir daquele áudio as pessoas eram desdobradas para essas macas. Nós tínhamos essas macas de atendimento de duas formas. Nós atendíamos as pessoas com males físicos ou com males ligados à emoção, ao desajuste, à perda de ente querido. Os males físicos, no templo da luz cristalina, e onde havia uma variação na sua emoção, a sua baixa vibratória pela perda do ente querido, pela doença ou pelo desencarne, nós procurávamos atendê-los na colônia Miosotis, a colônia na vibratória de Oxum. O templo da luz cristalina, que foi
canalizado para a nossa casa, é como se fosse uma abóbora cristalina sustentada por 8 colunas, 2 das quais formam um arco voltaico no seu centro. Essa orientação nos veio para atendimento das pessoas que necessitassem de cura de males físicos, auxiliando cirurgias astrais e outros atendimentos durante a pandemia, conforme o merecimento de cada pessoa. Eu pediria que vocês colocassem este ponto aí, por favor, que eu não tenho como acessar daqui. No templo da luz cristalina, em que vibram todos os orixás, trazendo energia da cura, de Obaluayê, de Oxalá, de um arco de luz poderoso, flui energias divinas, a força do verde curando, dourado cicatrizando, azul a mente acalmando, vermelho a tudo limpando, vai curando, curando, com auxílio de mãos caridosas, vai curando, curando, vai curando com feixe de luz, vai curando, curando, com a luz do Mestre Jesus, vai curando, curando, com auxílio de mãos caridosas, vai curando, curando, vai curando com feixe de luz, vai curando, curando, com a luz do Mestre Jesus, com a luz do Mestre Jesus, com a luz do Mestre Jesus. Assim como as pessoas que nos pediam auxílio, eram levadas através do portal de cura do Templo da Luz Cristalina para o atendimento de doenças físicas. O atendido desdobrado era levado até uma piscina de água verde borbulhante no hall de entrada do templo, onde, através da energia das falanges de Oxum, Oxóssi e Nanamburuquê, eram limpados de suas energias negativas ou peias magnéticas, segundo a 6ª lei da apometria, e os corpos físico e astral, para posterior atendimento pelos guias espirituais nas macas. Eram levados até uma sala de atendimento, onde centenas de macas, entre as físicas e as espirituais ali montadas, estavam rodeados por hierofantes e médicos de todas as épocas, que atendiam aqueles que pediam ajuda e que a recebiam de acordo com seu merecimento. O fato interessante é que, quando nós abríamos este atendimento, além daquelas pessoas que tinham pedido ajuda, muitos eram desdobrados para serem atendidos pelas macas de atendimento espiritual. Durante a pandemia, era colocado algo semelhante a um capacete nas vias aéreas superiores, por onde fluíam energias verdes douradas, curativas, que eram levadas a todas as células do organismo para aumentar a resistência a ataques virais ou bacterianos. Para aqueles que necessitavam, eram colocados medicamentos parenterais ou ungüentos e astrais preparados pela falange de Oxóssi, aplicados e ativados pela falange de Obaluayê, com efeito curativo no físico. Para cirurgias astrais, aparelhos de altíssima tecnologia eram utilizados e, durante o atendimento, os médiuns da corrente entoavam um ponto de cura da falange do Oriente. Após esse atendimento, eles eram levados de volta aos seus corpos físicos, reacoplando.
A colônia Myosotis, que é a colônia do amor incondicional. Nós atendemos aí os desajustes psicológicos, como depressão, perda de ente querido ou dependência química. Colônia Myosotis é a colônia espiritual, a vibratória de Mãe Maria de Nazaré, de Oxum, Oxumaré, e guias da falange de Oxalá, como o Urubatão da Guia, o Caboclo Pena Dourada e o Flecha Dourada. Tem um pórtico de entrada, onde as pessoas que ali são levadas em desdobramento, passam por uma câmara de depuração, para se livrarem de suas energias negativas, para depois poderem ser auxiliadas pela equipe espiritual que atua nos desajustes das emoções. Nessa colônia, trabalham-se os chakras umbilical, cardíaco e laríngeo, pois nos desajustes causados pela depressão, uma perda do ente querido, outras perdas, bem como desajustes psicológicos, esses chakras ficam bloqueados, dando a sensação de aperto na garganta, no peito e uma profunda angústia interna. Então, utilizando a vibratória do orixá Oxumaré, que é o orixá da renovação, ao desbloqueio desses chakras, permitindo que o fluxo de energia da espiritualidade maior flua do coronário até o básico, mantendo o equilíbrio desses seres naquele momento de angústia profunda. A colônia Myosotis, ela tem um jardim florido muito bonito, com flores azuis, que é o Myosotis, que é a flor daqueles que perderam o amor por si ou pelos outros. O significado dessa florzinha é: não te esqueças de mim. Então, é a flor do amor incondicional. Como na nossa casa nós trabalhamos com um ponto que tem a vibração de cada orixá, esse é o de abertura da colônia Myosotis, que é a casa de Maria, Maria de Nazaré, para acolher todos aqueles que despertam para a fé. Quando a droga que seduz vai levando o desespero por aqueles que induzem ao ato derradeiro. O amor de Mãe Maria é a força que conduz a colônia Myosotis com os seus raios de luz, que é a casa de Maria, Maria de Nazaré, para acolher todos aqueles que despertam para a fé. Temos o ponto da própria colônia, né? E esse é do Caboclo Urubatão da Guia, que vibra em Oxalá, é da falange de Oxalá, e atua na colônia Myosotis, no reajuste dessas pessoas na área do emocional. Vejam essa letra. Nos descaminhos da vida, tamanha desilusão, o desespero nos bate, baixando a vibração. Nesta hora nos socorre Caboclo Urubatão, com a luz de Oxalá e a fé no coração. Urubatão, Urubatão da Guia, da falange de Oxalá, está em nossa companhia, com a vibração da fé e do amor que irradia nos descaminhos da vida, sua proteção nos guia. Em caso de drogado, depressivos ou suicidas desencarnados, além de trabalhar na vibração do Caboclo Urubatão da Guia, também trabalhamos na vibratória do Caboclo Flecha Dourada, que atua no cardíaco, para fazer esses seres voltarem ao amor crístico. Após o atendimento e durante, nós aplicamos a despolarização dos estímulos da memória, fazendo com que cada ser volte à vibratória do amor por si ou por seus semelhantes, aumentando a autoestima e encontrando o caminho da evolução espiritual. Nessa colônia, ainda ao fundo dela, tem um hospital para atendimento de seres que se desarmonizaram na energia do amor incondicional. E quando nós estamos fazendo com que eles voltem aos seus corpos, é dado uma água na fonte à direita, e que mentalmente nós pedimos para o atendido que beba dessa água para o seu equilíbrio e o seu ajuste. Após, eles voltam aos corpos físicos, após esse desdobramento na colônia Myosotis.
eu pediria, para encerrar, você colocasse esse ponto do caboclo pena dourada. O primeiro ponto que veio para nós foi dos 7 flechas, que falava que nós tínhamos que praticar a caridade. Esse ponto do caboclo pena dourada, vindo 6 meses atrás, nos dá exatamente a diretriz que nesse plano físico nós temos que ter, trabalhando no amor, na fé, na humildade e na simplicidade, praticando a caridade, que é o nosso fanal maior. Por favor. Pena dourada, falangeiro de Oxalá, vem chegando do Oriente para seus filhos ajudar, demonstrando que a inveja, o orgulho e a ambição são caminhos que nos levam pro reino da escuridão. Mas a luz que irradia é a fé em Oxalá, praticando a caridade para seus filhos ajudar. E o que nos ilumina é o amor no coração, praticando a caridade como nossa salvação. E o que nos ilumina é o amor no coração, praticando a caridade como nossa salvação. Pena dourada, falangeiro de Oxalá, vem chegando do Oriente para seus filhos ajudar, demonstrando que a inveja, o orgulho e a ambição são caminhos que nos levam pro reino da escuridão. Mas a luz que irradia é a fé em Oxalá, praticando a caridade pros seus filhos ajudar. E o que nos ilumina é o amor no coração, praticando a caridade como nossa salvação. E o que nos ilumina é o amor no coração, praticando a caridade como nossa salvação. Energia de Umbanda em nossos trabalhos, simplicidade, humildade e caridade, e principalmente, muito amor. A nós e a todos aqueles que são atendidos em nossas casas. Muito obrigado pela atenção. Um abraço umbandista a todos. Muito obrigado, nosso palestrante, Sr. Haroldo Macan, pela excelente palestra. Temos aqui já algumas perguntas do nosso público. A primeira delas: como interpretar essa importante atuação dos orixás em defesa da natureza, principalmente das florestas, diante da devastação que estamos vendo acontecer, principalmente no Brasil, da Mata Atlântica, restando somente 12%, da Amazônia, que tudo indica está indo na mesma direção? Poderia nos dar o amigo Haroldo, com sua experiência, alguma esperança? Nós vivemos nesse planeta, muitos em equilíbrio e muitos em desarmonia. Como diz o ponto do caboclo pena dourada, a fé, a ambição, o orgulho e a vaidade levam à destruição dos nossos valores máximos. Enquanto a nossa humanidade vibrar do chakra umbilical para baixo e olhar para o próprio umbigo, né? Através do orgulho, né? Nós olhamos para o nosso próprio umbigo e não procuramos elevar a nossa vibração. Então, enquanto existirem seres com essa vibração, isso vai ocorrer. Mas nós somos um planeta de expiação que estamos procurando entrar numa fase evolutiva e, certamente, com a energia dos orixás da Umbanda, entrando em sintonia com seres que procuram a melhoria do nosso planeta, o amor, a fé, sempre vai se sobrepor à energia daqueles que, através da sua ambição e do seu poder, destrói o nosso planeta. Muito obrigado. A próxima pergunta que nos chega: podemos entender que os orixás são faixas de frequências que vibram atributos divinos do Criador e que nos atendimentos de apometria podem trazer essas frequências de acordo com as necessidades dos encarnados e desencarnados? Que o verbo, vontade, que se manifesta através da música, os pontos, é a mesma vibração ou frequência de um comando verbal utilizado com eficiência na apometria? A nossa mão tem 5 dedos, cada um
com a sua função, uma diferente da outra. Qualquer trabalho ligado à vibração crística, seja através de um ponto cantado ou utilizando energia vibratória dos orixás, ele sempre funciona. E independente de nós querermos ou não, sempre que nós vibrarmos numa vibração mais elevada, nós temos auxílio dessas forças da natureza, que são as entidades da Umbanda, crendo ou não. É tanto que o Ogum Sete Lanças, no seu ponto, ele diz que é o guardião dos templos em todo lugar. Não fala que é só templo umbandista. Qualquer corrente que vibre no Cristo tem um apoio espiritual das entidades que vibram na Umbanda, que vem aqui para nos auxiliar. Muito obrigado. E a última pergunta tem a ver com essa, com a sua fala. Né? Bom dia, senhor Haroldo. É apometria na Umbanda ou Umbanda na apometria? Como foi falado antes, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é como a gente vibra, trabalhando na apometria com a energia da Umbanda. Né? E principalmente com a fé, com o amor e com a intenção da prática da caridade, que é o nosso, vamos dizer assim, fanal principal. Né? Através do amor fraterno. E tendo amor por conosco, não, independente de como tu usa, ela vai funcionar. Tá? Perfeito. Muito obrigado, senhor Haroldo, pela excelente palestra.